Bem, vamos inverter aqui a pauta. Então, a gente vai convidar agora Gabriel Luí, coordenador-geral de Estratégias, Instrumentos e Serviços Florestal Brasileiro, para apresentar o tema Cotas de Reservas Ambientais, CRA. Gabriel é analista ambiental de carreira do MMA, com passagens pelo ICMBio e pela Presidência da República, doutor em Ecologia Aplicada e foi autor, líder do Relatório Global de Biodiversidade do IPES. Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Lui, eu estou aqui representando o Serviço Florestal Brasileiro, em nome de quem eu agradeço aqui o convite ao Laércio, ao Pedro, ao Mauro Pires, colegas do ICMBio, Funatura, as associações e coletivos que estão representando a RPPNs. A gente está muito feliz de fazer esse debate com vocês, eu acho que é um momento muito oportuno, que a gente tem trabalhado ativamente nos últimos meses na implementação de um instrumento que está previsto no Código Florestal, que é a cota de reserva ambiental. E por acho que uma dessas boas coincidências aí, o universo operando até na lógica das energias que a gente chamou aqui mais cedo, foi uma escolha do Serviço Florestal a partir dos condicionantes e oportunidades que a gente tem na legislação, da gente priorizar as RPPNs. Então, o primeiro movimento de emissão das cotas de reserva ambiental está vindo justamente para as RPPNs, e aí vocês vão entender aqui, nesses minutinhos que a gente vai passar junto, quais são as oportunidades e como é que a gente pode conectar esses dois mundos, tá? Então vamos lá, a apresentação está em PDF, vamos ver se vai funcionar aqui a passagem. Talvez o pessoal aí do fundo precise me ajudar. Aí, legal. Vou falando próximo aqui, tá, pessoal? E aí vocês me ajudem aí na passagem. Então, vamos lá, cota de reserva ambiental. Código Florestal é uma legislação longa, complexa, muitos artigos, 2012 já faz um tempo, né? Então muita gente esteve envolvida no processo de discussão, debate, elaboração, mas às vezes a gente não se lembra de todos os mecanismos que estão colocados lá. O artigo 44 do código diz que a gente tem lá um instrumento que se diz cotas de reserva ambiental, institui essas cotas. E elas basicamente existem para que a gente possa valorizar ativos ambientais em propriedades rurais. Então, é um mecanismo dos outros que já foram apresentados aqui que nos permite, a partir da identificação de ativos ambientais dentro dos imóveis rurais, que eles possam ter algum tipo de valoração. E qual que é a lógica da valoração no caso específico da cota? Pensando no Código Florestal. É você pegar uma área que tem um ativo, que não é necessariamente um excedente de vegetação nativa, mas tem esse espírito da gente caracterizar as áreas que têm vegetação nativa ou que estão em processo de recuperação, que estão ali cumprindo uma função adicional ao que a lei tinha colocado como limite e que te permita fazer uma compensação das áreas que têm passivo. Vocês devem se lembrar de toda aquela discussão de reserva legal, APP, que a gente teve lá em 2012, e todos os requisitos de recuperação dessas áreas. Uma das possibilidades de regularização ambiental que está prevista no Código Florestal é justamente a gente fazer uma compensação entre quem tem um ativo e quem tem um passivo. Ou seja, desmatei além do limite, uma área de reserva legal até 2008, eu posso compensar essa área. Vamos supor uma área que está lá em produção, você tem uma atividade agrícola consolidada em cima dessa área, você não vai abrir mão dessa atividade produtiva para recompor. A cota pode vir como um instrumento que te permite compensar essa área. Então, para quem se lembra desse debate e desse instrumento, ele está previsto desde 2012 no Código Florestal. Em 2018, a gente teve um decreto de regulamentação que dava ali todos os comandos operacionais para a gente iniciar a implementação. 2018, isso veio no finalzinho de 2018, 2018 para 2019, vocês se lembram, foi um momento um pouco, vamos dizer, turbulento do ponto de vista da política ambiental aqui no governo federal. A gente teve bastante dificuldade de implementação de várias políticas públicas e a gente teve também uma questão adicional em relação às cotas, que era uma ação no Supremo que entendia de que a forma como estava colocada no Código Florestal, o instrumento de compensação, ele não poderia ser implementado, que era você poder compensar entre biomas. Então eu compenso Mata Atlântica com Mata Atlântica, Amazônia com Amazônia, e assim por diante. Foi impetrada uma ação que chegou até o Supremo que entendeu que não era possível fazer a compensação dessa forma.
e trazia o conceito de identidade ecológica. Talvez algumas pessoas se lembrem desse debate. Esse debate ficou durante 6 anos no Supremo, até que em outubro de 2024 a gente teve a decisão final, onde o Supremo entendeu que a cota de reserva ambiental pode ser implementada nos termos que estavam previstos na lei. Ou seja, compensar biomas com biomas, estado com estado, que é do jeito que está redigido lá no Código Florestal. Isso nos deu carta branca para, de fato, acelerar o processo de implementação. Então, desde outubro do ano passado, o Serviço Florestal Brasileiro, que é o responsável pela implementação das cotas, tem trabalhado nessa agenda, que é a área que a gente tem trabalhado. Vocês podem passar, por favor, quem está com a apresentação? Ou sou eu mesmo? Porque eu tinha... não, tá vendo? Tem alguma mágica lá no fundo. Obrigado. Então, como é que funciona a cota? A cota de reserva ambiental, ela é 1 hectare de vegetação nativa conservada ou em processo de recuperação, estabelecida dentro da propriedade privada, dentro do imóvel rural, que pode, então, ser caracterizada e validada para servir como esse instrumento de compensação. Tá? Ela é exatamente 1 hectare. Ela é um polígono de 1 hectare dentro do imóvel rural. E ela pode, então, eu sei que a imagem está um pouco difícil de ler, mas ela pode, então, pegar essa área de ativo ambiental e fazer essa compensação de um mesmo hectare no mesmo bioma, no mesmo estado, de áreas que têm déficit em relação à reserva legal. Então, uma área em São Paulo deveria ter 20% de reserva legal, tem 15%. Esses 5% foram desmatados até 2008, conforme está previsto na lei. Esses 5% de reserva legal podem, então, ser compensados com instrumentos como a cota de reserva ambiental. Tá? Então, a cota já traz um primeiro elemento interessante de partida para a nossa conversa. Ela tem um motor de demanda, que é a implementação do Código Florestal. Então, conforme a implementação avança, mais propriedades têm o seu CAR analisado e percebe-se a pendência de áreas de reserva legal, maior a demanda que a gente tem para a implementação desse tipo de instrumento. Lembrando que não é só isso, a gente pode, de fato, recompor as áreas, a gente pode, eventualmente, ter um instrumento de servidão ambiental. Existem outros instrumentos, mas a gente está acreditando que a cota talvez seja o mais interessante pelos custos de transação e a forma como a gente está montando, como eu vou mostrar para vocês. Próximo, por favor. Lembrando que a cota serve como um dos instrumentos do Programa de Regularização Ambiental, que também está previsto no Código Florestal. Vocês devem se lembrar, para quem acompanhou esse debate em 2012, a gente teve toda uma discussão na época sobre a anistia, né? A escadinha, os percentuais reduzidos de reserva legal, etc. Mas isso só vale para quem desmatou até 2008, que é a linha de base que foi estabelecida no Código, e quem aderir ao PRA. Aderir ao PRA significa que a pessoa que é responsável por esses déficits adere ali a um termo de compromisso junto aos estados para fazer a regularização dos seus imóveis. Então, é a partir desse momento que essas regras que foram, vamos dizer, amenizadas no Código Florestal em 2012, elas passam a valer. E a cota serve, então, como um desses mecanismos, a partir do qual a gente pode utilizá-la para fazer a compensação dessas áreas de passivo. Então, ela faz parte de um fluxo. Ela é quase que, vamos dizer, a linha final do fluxo de implementação do Código Florestal, onde a gente começa pelo Cadastro Ambiental Rural, que vários de vocês certamente conhecem, já tiveram provavelmente seus cadastros ali discutidos, analisados junto a um órgão ambiental, ou estão esperando ainda que o Estado termine a análise de vocês. Se tiver passivo, você tem que apresentar uma proposta de regularização, uma proposta que a gente chama de simplificada junto ao órgão ambiental, assina o termo de compromisso, e uma das formas, então, de garantir que o seu termo de compromisso seja cumprido é a aquisição das cotas de reserva ambiental. Pode passar, por favor? E onde é que as CRAs podem ser criadas? E aí é onde a história fica interessante aqui para a gente. Ela pode ser criada sobre o excedente de reserva legal, ou seja, a área declarada como reserva legal do imóvel acima do limite mínimo da lei. Então, o imóvel Mata Atlântica, 20%, em vez de ter 20%, ele tem 25%. Esses 5% podem gerar CRA. Tem 30%, esses 10% podem gerar CRA. Ele pode ser criado sobre áreas de servidão ambiental. Servidão ambiental também é feita sobre os excedentes. Então, quando você institui a servidão ambiental, você pode emitir cota.
Você pode criar CRA sobre a área de reserva legal de imóveis até 4 módulos fiscais, ou seja, os imóveis até 4 módulos, toda a área de reserva legal pode emitir cota. Mas aonde que a gente está priorizando para fazer a primeira emissão? Nas RPPNs. Então, áreas de RPPNs que não se sobreponham à reserva legal mínima, então também tem que considerar esse excedente. O imóvel precisa ter a sua área de reserva legal mínima. Toda a área de RPPN excedente pode emitir cota. E é aqui que a gente está centrando os nossos esforços, justamente por todo o esforço de conservação que já foi feito nas RPPNs, somado a todas as questões de documentação que vocês já tiveram que preencher, todo o fluxo que vocês tiveram que seguir quando da criação da RPPN. Então a gente está, vamos dizer, se aproveitando desse esforço de consolidação desse espaço dentro das suas propriedades, para que a gente possa valorizar primeiro as cotas emitidas nesses lugares. Pode passar, por favor? Aqui tem um fluxo grande, complexo, mas é só para vocês entenderem como é que se dá esse processo de emissão. Primeira coisa, quem é o potencial gerador da cota, o potencial, a área onde essa cota está estabelecida, precisa solicitar isso para o Estado. A gente precisa receber de vocês a demanda de geração dessa cota. Então, o primeiro passo é fazer uma requisição ao órgão ambiental estadual para que essa cota seja emitida. Essa cota ela vai ser emitida a partir da análise do cadastro ambiental rural de vocês. Então, cara analisado, verificou-se a existência do ativo ambiental em todas essas categorias que eu mencionei antes, ele habilita a possibilidade da gente considerar esse ativo como uma cota. Então, essa requisição é feita ao órgão estadual. Esse órgão estadual elabora um laudo comprobatório. Isso tudo está previsto em lei, tá, gente? Não é uma burocracia administrativa que a gente decidiu colocar. Isso está previsto no Código Florestal, no decreto de regulamentação da cota. Esse laudo comprobatório, então, é elaborado pelo Estado. O que o Estado vai fazer? Checar a documentação de vocês e verificar se esse ativo ambiental está de fato lá. A vegetação nativa está ali, como ela deveria estar, ou se essa área estiver em processo de recuperação, ela tem viabilidade de recuperação. Então, o órgão ambiental estadual vai fazer um checklist. Se esse checklist estiver ok com o que está previsto na lei, encaminha para o Serviço Florestal esse laudo comprobatório. O Serviço Florestal, então, faz a emissão da cota. A partir do momento que a cota está emitida, ela vira lá um título desse ativo ambiental, ela vai para o mercado financeiro. Isso também está previsto em lei, que a gente precisa registrar isso no mercado financeiro. E é a partir daí que a gente tem a transação da cota. Então, a cota ela vai poder, em tese, né, no final desse desenvolvimento, ser adquirida talvez até em aplicativos de gestão de banco, de bolsas de valores, enfim. Né, você vai poder ter esse nível de registro. De novo, isso tudo está previsto na lei desde 2012, de que a gente faça esse registro em bolsa. E aí você tem, então, a disponibilização disso para compra. A compra pode ser feita tanto pelo proprietário que tem o passivo da área a ser regularizado, então alguém que tem uma área de reserva legal abaixo do mínimo previsto em lei pode ir lá e comprar essa cota, quanto as situações que a gente já conversou aqui mais cedo. PSA, mercado de carbono, eventualmente, todo mundo que tiver interesse nesse lastro de vegetação nativa vai poder ter na cota uma opção de compra. Então, essa é a lógica que está prevista e que está montada. Então, esse registro todo aqui, esse fluxo que está sendo apresentado para vocês, captura isso. Quais são as fases necessárias para a gente chegar? Desde a emissão, a certificação disso pelo Serviço Florestal a partir das informações dos estados, levar isso para o registro financeiro, as instituições financeiras fazerem essa divulgação, comercialização, e a gente depois fazer o monitoramento. Então, isso também vai ser monitorado para garantir que esse lastro de vegetação nativa continue lá. Que a gente não pode ter uma situação onde a gente gerou um título financeiro, um benefício financeiro, e essa vegetação deixa de existir. Então a gente tem que pensar eventualmente em seguros, sanções, o que acontece quando essa vegetação deixa de existir. Tá? Próximo, por favor. Então essas são as 3 etapas que a gente está trabalhando e se preparando para desenvolver. Primeiro, a emissão, onde a gente já está mais avançado. A gente está desenvolvendo um módulo específico de emissão disso atrelado ao SICAR, que é o sistema que regula o cadastro ambiental rural. Então, a partir do momento onde se identificam os ativos ambientais, o SICAR vai ter um módulo específico de gestão desses ativos, onde quem é
proprietário dessas áreas vai poder indicar quais são as áreas onde você tem interesse de colocar à disposição para esse tipo de negociação. Isso, então, vai ser recepcionado pelo Estado, que vai usar isso para fazer o laudo comprobatório. Tá? Essa fase de emissão já está bastante avançada, a gente já está com o sistema praticamente já desenvolvido, e a gente pretende fazer a primeira emissão de cota ainda esse ano. Tá? Então, a ideia é que a gente faça a primeira emissão de cota no Rio de Janeiro ainda em 2025. Tá? E eu vou explicar para vocês depois por que o Rio de Janeiro. Depois a gente vai para essa fase de registro e negociação, é onde a gente então leva essas cotas para o mercado, faz esse registro financeiro que depende de instituições financeiras, bancos, instituições que operam em bolsa. Então a gente tem conversado com os bancos públicos e privados, as bolsas de valores, B3, a bolsa de valor que está se estabelecendo lá no Rio de Janeiro, para ver como é que a gente leva esses títulos de uma forma interessante para o mercado. E a questão de monitoramento, que a gente ainda não está entrando tanto, de como é que a gente vai garantir uma periodicidade, seja com uma boa resolução temporal e espacial, para garantir que esse lastro de vegetação nativa esteja lá. Porque na hora que a gente leva isso para o mercado financeiro, o mercado vai precisar de uma garantia de que isso esteja ali funcionando, que esse lastro possa ser acessado. Então, a gente tem, por exemplo, pensado tanto na perspectiva de monitoramento com as imagens da Polícia Federal, da Planet, que a gente já tem acordo, para aumentar a capacidade da resolução temporal que os estados têm, quanto questões de alerta de desmatamento, DETER, que já funciona para a Amazônia, para o Cerrado, para que a gente possa agregar isso no monitoramento das cotas. Isso é para garantir que ela tenha valor, que o mercado financeiro olhe para ela com confiança e que vocês possam se beneficiar das vendas desses ativos. Próximo. Então, o que a gente está fazendo para a emissão? Cada cota ela vai ter um demonstrativo, igual o CAR de vocês. Na hora que vocês geram aquele demonstrativo da situação do CAR, você vai ter um demonstrativo da cota, para cada uma das cotas que for emitida no Brasil. Então, a gente está preparando toda a parte de sistema para gerar uma cota, que vai ter ali um QR Code, que você vai poder acessar as informações de qual que é o bioma, eventualmente qual que é a fitofisionomia, microbacia, talvez até dados de carbono, se a gente pegar, por exemplo, os dados do inventário de emissões e atrelar a essa área de vegetação nativa. A gente está estudando para ver se já dá para eventualmente colocar a quantidade de carbono associada a essa cota. Isso vai estar tudo nesse demonstrativo para cada uma dessas cotas. A gente já tem feito aí uma série de reuniões. O MGI, eu não sei se vocês sabem, o Ministério da Gestão e Inovação passou a ser o responsável pelo sistema do CAR em 2023. Então, a gente tem feito muito. A nossa atribuição como serviço florestal passou a ser olhar para todo o fluxo de regularização ambiental, e o MGI está cuidando da infraestrutura do CAR. Então, a gente dividiu as nossas atribuições e tem feito esse desenvolvimento junto com eles. Temos feito toda a articulação com os estados e começamos com o Rio de Janeiro, porque é um estado super parceiro do ponto de vista da equipe técnica que está colocada lá, para a gente desenvolver todos esses fluxos, procedimentos de análise do laudo comprobatório, além de ter uma concentração de RPPNs, que a gente vai mostrar aqui para vocês. Então, casou a nossa proximidade técnica com o estado, com a concentração de RPPNs, que nos permite talvez ter uma primeira emissão já mais robusta. E a gente está fazendo toda a análise documental necessária. Então, lá na lei está previsto que a gente tem que ter, por exemplo, uma certidão de matrícula atualizada do imóvel. Quando vocês montaram a RPPN de vocês, provavelmente vocês fizeram isso. Mas se isso foi há 10 anos atrás, 20 anos atrás, provavelmente vai ter um checklist ali de documentação que a gente vai precisar de novo. Quem que vai assumir esse custo? Como é que vai ser? Que fluxo que a gente vai adotar para avaliar essa documentação? Qual que é o prazo de validade? A gente está determinando essas etapas. Tá? Pode passar, por favor? E aí o laudo comprobatório, só para vocês terem ciência, tá? Um pouco da complexidade que está por trás disso. O Estado vai precisar apresentar para a gente aqui no governo federal um laudo que condiciona e determina que essa área de vegetação nativa, de fato, está ali estabelecida como foi apresentada pelos proprietários. Então tem um checklist, assim, uma série de informações que a gente precisa recepcionar. Isso tudo, como eu falei para vocês, certidão de matrícula, certidão negativa de ITR, está previsto em lei. A gente não consegue fazer emissão de uma cota se tiver negativado no ITR. Então esse é o tipo de coisa que a gente vai ter que fazer o checklist para poder fazer a emissão. Cada imóvel rural que tiver as suas cotas, ele vai ter ali uma lista, né? Porque lembra que eu falei, a cota é 1 hectare.
Se o imóvel tem 100 hectares de ativo, ele pode emitir 100 cotas. Então, o demonstrativo da cota é unitário, mas o laudo é por imóvel. Então, a gente está preparando tanto a parte de geotecnologia, para a gente poder gerar a maior área de cota possível dentro dos imóveis, quanto a parte de avaliação de documentos e o identificador único. Cada cota vai precisar ter um identificador único para que ela possa ser rastreada. Tá? Vamos lá, próximo. E do que a gente está falando? Qual que é o universo que a gente tem de geração de cotas? Tá? A gente tem, olhando o que a gente já tem hoje analisado no CAR, tá? Estou falando só das áreas já analisadas, são 220 mil imóveis que estão analisados no CAR. A gente tem cerca de 1.200.000 hectares de áreas de excedente de reserva legal, que seriam passíveis dessa emissão. A gente tem 600 mil hectares de RPPN. A gente tem 1,4 milhão de hectares de áreas de reserva legal de imóveis até 4 módulos, somando aqui um total de 3,3 milhões de hectares passíveis de emissão de cota. Tá? Isso não significa que todo mundo vai atravessar essa jornada de emitir a cota, mas essa é a oferta potencial de um primeiro momento. E qual que é a demanda potencial? Eu não coloquei aqui no slide, mas se a gente avaliar pelos dados do SICAR, quantos hectares de passivo de reserva legal estão registrados hoje no SICAR? Aproximadamente 40 milhões de hectares. Se esses 40 milhões de hectares, vamos supor que 50% deles seriam passíveis de regularização por meio de compensação, porque vários deles não vão poder ser, mas vamos supor que 50% seja, a gente está falando de 20 milhões de hectares. Então, só pela regularização ambiental prevista no Código Florestal de reserva legal, a gente pode ter uma demanda potencial de 20 milhões de hectares. Tá? Então, hoje, a gente está tentando modelar e fazer essas contas para garantir que a oferta de cota esteja bastante atrelada à demanda. Estimular a demanda para que vocês, no momento onde essas cotas sejam emitidas, a gente tenha de fato uma possibilidade de compra, que ela não fique lá parada esperando, né, um comprador. Pode passar? Já estou finalizando. E por que a gente escolheu o RPPN? Já adiantei, já dei o spoiler aqui mais cedo. RPPN já nos dá uma camada de segurança adicional de partida. Quem tem RPPN já passou por esse ritual, já passou por esses procedimentos. A gente está falando de propriedade privada, a gente está falando de uma área que já foi delimitada. Essa área está registrada no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação. Provavelmente vocês têm a documentação em dia, porque vocês passaram por isso em algum momento. Então, a gente está se beneficiando como governo federal do esforço que vocês fizeram de criar a RPPN e, ao mesmo tempo, valorizando isso, fazendo as primeiras emissões de cotas dessas áreas. Eu poderia fazer emissão de cota na área consolidada de reserva legal, de imóveis até 4 módulos. Só que isso vai, provavelmente, inundar o mercado, porque eu tenho muita cota potencial nessas áreas. Então, a gente está começando por RPPN também como uma estratégia de mercado, porque a gente sabe que, provavelmente, a oferta vai ser um pouco mais limitada. Né? Pode passar, por favor? Aqui o mapa de calor que a gente fez quando a gente estava analisando essa estratégia da concentração de RPPNs. Tá? Então, como é um mapa de calor, os números menores eles desaparecem, mas aqui a gente tem, vocês sabem disso, uma concentração aqui no Rio de Janeiro que nos alinhou entre a estratégia de ter a proximidade técnica com a equipe do órgão ambiental do Estado, com essa concentração para que a gente possa fazer essa primeira emissão também bastante segura. Próximo. Além disso, o Rio de Janeiro é o estado que tem a maior quantidade, né, de RPPN, a gente vê isso no mapa, são 197. Eles têm um programa específico, um painel de informações que nos ajuda também a fazer monitoramento, acompanhar o status da vegetação nativa nesses territórios. E eles têm um programa de monitoramento com uma escala submétrica, que também nos ajuda a estruturar as ações de monitoramento. Então, teve uma conjuntura aqui que nos levou a priorizar o Rio de Janeiro. O que não quer dizer que a gente não vá fazer emissão, obviamente, nos outros estados, que a gente não vá expandir essa iniciativa. A gente está pilotando isso com o Rio de Janeiro para passar por todos os procedimentos, verificar qual é o ônus adicional que a gente está trazendo para a equipe técnica do Estado, checar todos os procedimentos, se eles funcionam, para poder dar o próximo passo, que é expandir isso para os outros estados. Pode passar? Gente, muito obrigado. Isso aqui é só uma primeira pincelada. A gente está em desenvolvimento. Como eu falei para vocês, a gente pretende fazer o lançamento ainda em 2025.
Mas vocês estão sendo o segundo público que estão ouvindo isso. A primeira vez que a gente apresentou isso foi no encontro com os estados há 2 semanas atrás, onde a gente apresentou essa lógica, o sistema, e vocês estão sendo o segundo público que estão vendo isso. Então a gente também está testando viabilidade, reações, tá? Mas esse instrumento ele está previsto, como eu falei para vocês, desde 2012, regulamentado desde 2018. Já passou da hora da gente esperar. Então a gente precisa colocar o carro na rua, eventualmente a gente vai errar, vão ter coisas a ser aprimoradas, mas a gente prefere fazer isso em cima de algo lançado do que ficar aguardando o mundo perfeito, né? Então, obrigado pela atenção de vocês, estou à disposição aqui para as perguntas.